Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Ainda na instrução dos Espíritos, a indulgência. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. É importante nós sabermos ser indulgentes. É importante nós sabermos ser sábios à hora de tomar uma decisão de fala, não fala, ajo, não ajo. E hoje a própria lei dos homens, em determinadas situações, exige que tomemos determinadas posturas. E é por isso que nós temos que saber parar para pensar, parar para refletir no que estamos fazendo, como estamos fazendo. Tem determinadas pessoas que tomam posições extremamente agressivas contra os outros. Tem determinadas pessoas que tomam determinadas posturas extremamente inconsequentes com relação aos outros e depois sofrem em si mesmo as consequências. Por isso, todos nós temos que procurar aprender a como valorizar nossas ações, como valorizar as nossas atitudes para sermos melhores. É uma necessidade que nós temos de nos aperfeiçoar, de procurar fazer com que sejamos cada vez melhores. E uma delas é sermos indulgentes. E às vezes a falta é tão boba, tão simples. A pessoa te dá uma fechada no trânsito. Se você fica quieta e diz, vai com Deus, é uma coisa. Agora, a pessoa te dá uma fechada no trânsito, você xinga, mostra o dedo, quer ir atrás para desforrar, tem consequências. Então, a consequência 1 é de um jeito, a consequência 2 é de outro jeito. Portanto, sejamos indulgentes com as faltas alheias. Estamos citando apenas uma fechada no trânsito, que é muito comum hoje em dia, mas tem tantas outras que a gente precisa de relevar. Deixa para lá. Não vale a pena. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva, enquanto menor arrependimento. Mostrai a todos os anjos da penitência, estendendo as suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-os para os olhares daqueles que não pode tolerar o que é impuro. Anjo da penitência cobrindo-nos para que aqueles que não podem tolerar o que é impuro não nos vejam. É uma mensagem forte e ela tem 3 aspectos. O primeiro, que a gente deve animar os fortes à perseverança. E depois, a segunda parte, mostrar aos fracos a bondade de Deus. E depois, lembrar que tem os anjos da penitência nos protegendo, nos amparando. Então todos nós temos que começar a agir com mais sabedoria para construirmos um futuro melhor, para construirmos um mundo de mais resignação, de mais paz para todos nós. Precisamos, pois, saber trilhar os caminhos que nos levam ao melhor entendimento, a melhor compreensão de cada fato, de cada ação, de todo momento da nossa existência. E é por isso que todo momento da nossa vida nós temos que saber trilhar com sabedoria e olhando sempre para todos os pontos positivos e negativos dos fatos, para nós aprendermos com cada acontecimento, com cada situação. E à medida que a gente aprende com aquela situação, nós nos aperfeiçoamos, nós nos aprimoramos e nos aproximamos do Pai. Sejamos, pois, melhores hoje do que fomos ontem, para sermos melhor amanhã do que fomos hoje e para melhorarmos sempre tal qual é a lei. Abandonar os atos impuros é um grande benefício para todos nós. Mas cuidado para você, com o que você vai julgar impuro. Prestem atenção. Porque tem pessoas que querem colocar como coisa impura aquilo que é até obrigação dela, dentro de um casamento, por exemplo. Vamos ter os devidas providências, os devidos cuidados, as devidas prudências e os devidos cuidados na hora de fazermos nossos julgamentos. E, aliás, as pessoas que têm muito preconceito com relação ao sexo, tem um floral que trata e a pessoa se vê livre dessa tensão. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos os que nos hão ofendido. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos que nos hão ofendido.
Estamos realmente perdoando aqueles que nos ofendem para recebermos o perdão da divina justiça, da divina misericórdia? Portanto, precisamos aprender a valorizar essa bondade divina, a valorizarmos essa luz que nos envolve sempre para o bem, para perdoarmos 100 vezes, 100 vezes, 100 vezes, ou seja, infinitamente, para nos tornarmos melhores. No Evangelho está 70 vezes, 7 vezes, infinitamente. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, mas quais são somente a letra é admirável. Nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Todo o nosso caminhar, todo o nosso olhar para dentro de nosso coração, reveste-se de uma grande oportunidade na vida. Todo esse momento que nós temos para olhar para dentro de nós e fazermos resplandecer as luzes do Evangelho em nosso caminho. É de grande importância para nós sabermos nos vigiar, sabermos nos observar para melhor construirmos um amanhã. E perdoar sempre é o caminho para que as luzes divinas sempre venham ao nosso encontro. Mas precisamos também perdoar a nós mesmos. Rever nossos atos sob as luzes do Evangelho e sabermos que precisamos aprender a crescer, a fortalecer nossos sentimentos, a fazer com que nossos corações estejam sempre se iluminando sob as bênçãos do Senhor. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto que Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A gente normalmente quer receber tudo de Deus, mas o que a gente quer oferecer? A gente quer receber tudo da misericórdia divina, mas o que a gente quer oferecer? Então Deus, ele quer que a gente aprenda a perdoar. O mecanismo da lei divina foi criado, desenvolvido, para que a gente aprenda a perdoar. Não é que Deus vai falar assim, olha, aprende a perdoar. Não, Deus é um ser extremamente grande, infinitamente grande. Mas ele criou na nossa consciência certos mecanismos, que à medida que a gente vai se desligando de determinadas mágoas, determinadas faltas, determinadas acusações que alguém venha nos fazer indevidamente, nós vamos nos libertando e criando condições de estarmos cada vez mais voltados para o bem, para a paz, para a harmonia. E é isso que vai fazer a grande diferença ao longo da nossa existência. Portanto, procuremos nos fortalecer, procuremos nos aprimorar para que cada vez mais tenhamos condições de estarmos melhores, de estarmos mais próximos da divindade. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor da sua graça, para não rescindirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Então nós temos que procurar compreender por outros ângulos o que está dizendo. Nós já disse antes que a nossa consciência tem os mecanismos para avaliar o quanto já estamos quites com as leis divinas. E aí vamos receber as bênçãos. Quando nós pedimos perdão pelas nossas faltas, é uma forma de Deus nos abençoar, de recebermos a bênção divina para não cairmos nos mesmos erros. Mas a recompensa está em também sabermos perdoar aqueles que nos ofenderam. E qual é a recompensa? Ele não vai nos dar um prêmio por isso. Vai permitir que tenhamos condições de absorver a energia do bem, energia da paz, e estarmos mais tranquilos para caminharmos na direção do amor e da misericórdia. Por isso, todos nós que estamos aqui, caminhando ao longo da nossa existência,
trabalhando incondicionalmente para um dia melhor, precisamos aprender a valorizar as oportunidades. Precisamos aprender a valorizar as chances de estarmos melhores, de construirmos um mundo melhor. E com isso, a gente tem que aprender a ter submissão a Deus, amar o próximo, e aí então nós vamos juntar o arrependimento das faltas que nós cometemos para não cometermos de novo e a reparação fazendo o bem. A doutrina espírita nos mostra que o mal que tivermos feito, seja ele qual for, vai ser vencido quando nós aprendermos a fazer o bem, quando nós treinarmos a fazer o bem. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor. Fazei por eles o que poderíeis fizessem o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Vencermos-nos a nós mesmos. É melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Ensinou-nos Sócrates há quase 3.000 anos atrás. 2.500 para ser mais preciso. Então nós precisamos aprender a valorizar esse sentimento de perdão. Esquecer o mal já é um grande passo, mas não deixá-lo que ele seja coberto por um véu. Esquecer de verdade. Desligar, retrabalhar os conceitos, reevangelizar as situações. E a partir daí, nós estaremos, então, criando condições de desenvolver o sentimento de perdão e de amor. E aí, se a gente quer que o Pai faça o bem por nós, façamos o bem por aqueles que magoamos, por aqueles que ferimos, ou por aqueles que nos feriram, por aqueles que nos magoaram. Façamos o bem, esqueçamos o mal. Substitui a cólera que compusca pelo amor que purifica. Ao passarmos a emitir perdão e amor por aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, que tomaram tantas atitudes para nos prejudicar, estaremos nos beneficiando primeiro. E eles serão beneficiados se quiserem também perdoar. Se quiserem também tomar um novo caminho, que o processo evolutivo requer que cada um siga um caminho melhor. Se nós perdoamos aqueles que nos ofenderam e eles querem continuar agindo do mesmo jeito, vão angariar sempre mais e mais energias negativas e deletérias. Pregai, exemplificando essa caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível, tão somente aos olhos do Espírito. Sentimento que nós devemos criar para nós, sentimentos que nós devemos fazer valer para nós, ideais de amor e de paz. Pregai exemplificando essa caridade ativa e infatigável que Jesus ensinou. A caridade do amor, a caridade do perdão, a caridade de saber estender a mão, seja para quem for. Pregai-a como ele fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda prega incessantemente desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Jesus, a sua vida foi marcada pelo perdão, foi marcada pela ajuda incondicional a todos que sofriam. Curou leprosos, cegos, aleijados, e recebeu de prêmio uma cruz. E no auge da sua dor diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós começamos a ter que entender essa máxima. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esquecer do sentimento de vingança, esquecer do sentimento, todo ele contrário aos princípios das bênçãos do amor divino que devem nortear a nossa existência. Segui este modelo divino, caminhai em suas pegadas,
Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, 1862. Precisamos, pois, aprendermos a caminhar para a luz. Precisamos, pois, aprender a valorizar esse sentimento divino que deve existir sempre em nós, porque o divino modelo exemplificou, vivenciou, para que nós aprendêssemos a buscar esse refúgio onde somente os despertos para as coisas espirituais podem encontrar. Façamos, pois, das cruzes que temos que carregar a nossa redenção, a nossa sublimação espiritual, perdoando sempre, amando sempre, auxiliando sempre. Eis o conselho do Mestre. Devemos ter coragem sempre para olharmos para nossas imperfeições, para olharmos para dentro de nós e sabermos que nós devemos procurar trilhar um caminho de glória que o Pai nos conduz a trilhar para chegarmos até Ele. Que as bênçãos do amor divino estejam sempre nos envolvendo e nos fortalecendo. Que as bênçãos das luzes divinas sejam sempre iluminando nossos caminhos, nosso coração, para que tenhamos mais criatividade diante das adversidades e caridade diante das dificuldades. Que a misericórdia divina esteja sempre nos envolvendo e nos abençoando, onde quer que estivermos. Que assim seja.